Paz seja convosco, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Que a sua graça, o seu amor, possa estar sendo derramado sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Hoje quero compartilhar com os irmãos uma palavra que dela irá originar-se uma grande luta para se manter viva em nossos corações. Um sentimento que vem do próprio coração de Deus para nós e que no mundo ele está sendo desprezado. Então, quero falar um pouco sobre amor. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre o amor. E há uma imensidão de situações, de condições, de expressões, de maneiras para falarmos do amor. Então eu quero apenas lembrar algumas coisinhas que são importantes para nós não nos esquecermos do primeiro mandamento que Deus nos deu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e depois o nosso próximo como a nós mesmos. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então veja que o amor é eterno. O amor nasceu em Deus, o amor é Deus e todas as demais coisas irão passar. Mas o amor, ele não passa, ele permanece, porque Deus é eterno e Deus é amor. E este é o mais sublime dos sentimentos que Deus colocou em nosso coração. Então, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus nos fala de amor. É um sentimento muito poderoso que existe e é o elo de ligação entre nós, pessoas, é o elo de ligação entre nós e Deus e de Deus também a nós, sendo Deus possuidor do maior amor, da maior expressão de amor, ao qual nós não temos a mínima condição de medir o grande amor de Deus por nós. Foi por causa do seu grande amor que, olhando a nossa condição de pecadores, de perdedores, condenados, que Ele nos reconciliou consigo mesmo através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Então, 1 João, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 10, ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E esse amor, ele nos ensina como transformar as nossas vidas para que sejamos aperfeiçoados o tempo todo. Então, quando Cristo se entrega por amor, Ele olha para nós, nos redime pelo seu sangue e nos faz voltar à condição de filho. Então, este amor precisa nos ensinar a como viver neste mundo, a como viver daqui para frente. E nós temos que entender que amar tem algumas consequências boas que são favoráveis completamente a nós e que nos assemelha à semelhança de Deus por causa do amor. Então, o amor é vou usar a expressão, uma arma de Deus
para poder nos aperfeiçoar. Veja só, 1 Coríntios 13, só que o versículo 4 ao versículo 7, ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta como indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então veja que aquele que ama tem a capacidade de colocar em prática o que Deus está dizendo na sua palavra quanto aos efeitos do amor em nossa vida. Elimina as coisas ruins e nos dá força para suportar as dificuldades e as lutas que sobrevêm. Então nós temos a capacidade de amar porque Deus nos amou primeiro. E Deus não desiste de nós. Por mais difícil que seja a nossa condição espiritual, mental, física ou emocional, Deus nos ama. Por mais pecador que possamos ser, Deus continua nos amando. Tanto é que nos deu salvação gratuita através do seu Filho Jesus Cristo. Então, este amor que está em nós precisa ser cuidado. Todo dia precisa ser alimentado. Todo dia temos que cuidar desse amor com muito zelo e com empenho para continuarmos tendo os benefícios do amor em nossas vidas. Pois amar é uma decisão que nós tomamos, amar porque queremos amar. Então, é uma posição nossa. Deus teve a iniciativa de nos criar como filho e nos amar perpetuamente. Então, o amor, ele pode ser pessoal ou impessoal. Pessoal é quando em nós gera uma devoção, carinho, gentileza, aprovação, uma apreciação pelos membros da nossa família e aos amigos mais próximos. Então, pessoalmente, nós sabemos que o elo da família, ele é muito forte. E estamos vivendo um tempo onde está se destroçando as famílias, está se perdendo esse carinho, essa gentileza, essa devoção familiar, mas Deus, através do seu Espírito, quer continuar nos ajudando a amar incondicionalmente a nossa família. E quando nos falamos em pessoal, é a capacidade que nós adquirimos de Deus de conviver bem com as demais pessoas, com aqueles que não fazem parte do nosso ciclo de amizade e nem da nossa família, que podemos até falar os irmãos em Cristo, as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que nós convivemos no trabalho, na escola, e então nós temos que aprender a conviver com essas pessoas, agindo sempre de boa vontade, cooperando, estando disposto a ajudar. Então, o amor, ele traz em nós uma compaixão. Jesus, olhando uma senhora enterrando o seu único filho, pois ela era viúva, ele se compadece dela, enche o seu coração de amor, vai até onde estava acontecendo o enterro, toca no caixão, ressuscita a criança e a devolve para sua mãe. Porque o amor não há limites. E quando nós amamos, nós nos esforçamos para cumprir com os mandamentos de Deus, cumprir com o que é leal, cumprir com o que é verdadeiro. Nós criamos um laço que é inseparável, que é inquebrável, que é indestrutível. E Deus quer que nós sejamos assim, tanto para com Ele, quanto para com a nossa família e para com aqueles que se achegam até nós.
Então, em Mateus, capítulo 24, versículo 12, o Senhor nos faz um grande alerta e que nós precisamos estar atentos e sensíveis para perceber este alerta que Ele nos dá. Ele diz assim: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, da mesma maneira que Deus nos incentiva e que a palavra dele habita em nós, para sermos aperfeiçoados e semelhantes a Ele, e usar do amor dele neste mundo para ganharmos alma para Ele, Ele também está dizendo que haverá um período que a iniquidade será tanta que o amor irá esfriar-se. E esse é um tempo de iniquidade. Temos visto coisas absurdas acontecendo no ser humano, desvirtuando praticamente tudo que é legal, tudo que é moral, tudo que é espiritual, causando divisões, brigas, causando separações, indiferenças, julgamentos, perseguições. E com tudo isto, temos visto o amor se esfriar. E o que pode até nos dividir? Influências. A influência maligna do ódio, da inveja, pode nos tirar da presença de Deus e esquecer deste amor. Ideologias, falsos mestres, perseguições, medo. E esse esfriamento irá acontecer em todas as esferas. Na família, a Bíblia fala que haverá pais contra filhos, filhos contra pais. Social, um caos social, aonde cada um vai se preocupar apenas consigo mesmo e não vai ter mais misericórdia, compaixão daqueles que estão necessitados, sofrendo. Esfriará o amor para com o Criador, para com o próprio Deus e a sua igreja. Então, nós temos que estar apercebidos do que a palavra de Deus nos fala, mas o amor de Deus, ele nunca falha. O amor de Deus nunca vai acabar. O amor de Deus nunca vai diminuir a sua intensidade para com nós. Então, nós temos que meditar nisso. Se as lutas do dia a dia, se as batalhas que estamos vivendo, se as dificuldades interpessoais que está aparecendo, não tem aos poucos corroído o amor, não tem aos poucos causado distanciamento, afastamento, se esquecendo do que a palavra nos fala do primeiro amor, das primeiras obras, então nós não podemos deixar de vigiar, deixar de orar. Eu percebo que a palavra de Deus, ela sempre nos orienta a cuidar do nosso coração e da nossa mente. Então, como Paulo orientou a Timóteo, cuidar do coração. Então, cuide do seu coração, para que aquilo que é mais precioso que Deus colocou em seu coração, que é o seu amor, não possa, com as lutas, dificuldades, ir esfriando ao ponto de esquecer-se do próprio Senhor. Então, não podemos deixar que isto aconteça. Como teremos então a certeza de que nós amamos a Deus e que nós não estamos nos esfriando? A resposta está lá em João capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 8. A resposta é permanecer nele. Então, enfrentamos diversas frustrações na nossa vida. E essas frustrações, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser deixadas de lado e precisa continuar olhando para o alto e continuar com o Senhor. Ele nos fala em 1 João, capítulo 4, do 16 ao 18. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em Deus e Deus nele,
Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos a confiança, porque qual Ele é, somos nós neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Então o amor nos aperfeiçoa. Então nós o conhecemos e nós cremos no amor de Deus, porque Deus é amor e nós estamos sendo aperfeiçoados nele. Então eu quero te dizer, o labor desta vida não pode ser maior do que o amor de Deus na sua vida. Persista, continue. Precisamos orar a Deus para reaver os laços que foram destruídos, cancelados, quebrados por causa de brigas, por causa de não entendermos a condição um do outro. Deus, Ele me perdoou tanto quanto perdoou os meus inimigos. Ele nos salva tanto quanto salva os seus inimigos, quando eles se arrependem, quando eles voltam-se para Deus. Então, como sabemos que nós não vamos nos esfriar? Permanecendo nele, continuando, investindo. Como nós falamos, o amor é uma decisão. Vamos ser feridos, vamos ser machucados, vamos ser traídos, vamos ser ignorados, mas imagina se Jesus tivesse desistido de nós, porque ele foi ameaçado, foi perseguido, foi injuriado, lançaram calúnia sobre ele, falaram que ele expulsava demônios pelo reino de demônios, então por Beelzebu. Então, quanto feriram Jesus? E o amor dele, lá no monte, quando ele se transfigura, ele olha e eu acredito que ele fala: eu sou o Deus de amor, o Criador de todas as coisas. Nada pode me atingir, nada pode me mudar, mas a criação foi atingida, foi mudada por causa do pecado e pode sofrer a condenação eterna da separação eterna do Pai. Então ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, fazer com que eu tome todo, completamente. E assim, por causa deste amor, ele se entregou na cruz para poder te salvar, para poder te libertar, para poder te curar, para te dar alegria, para quebrar os agrilhões da morte e para nos dar um convívio entre amigos, família e irmão perfeitos, assim como ele é perfeito. Se ele teve a condição de suportar tudo, o Senhor diz que nós também podemos suportar. E só vai receber a coroa da vida aqueles que passarem por tudo isso e permanecerem. Muitos vão ficar pelo caminho. Muitos não vão suportar as lutas, as dificuldades. E eu tenho falado que esse é o tempo que vai fluir os verdadeiros, que vai nascer o verdadeiro cristão. Aqueles que vivem de uma maneira sobrenatural, não mais voltado pela condição natural humana, mas voltados para uma vida onde o Espírito de Deus é pleno, que nos dá força para resistir, para não cair em tentações, que nos faz conhecer a verdade plena, que nos liga intimamente ao Pai, que somos conduzidos, que possamos ter a percepção de ouvir a voz do Espírito e praticar as boas obras como um filho amado de Deus. Então, o amor, um dos efeitos extraordinários dele é que nesse tempo de medo, o amor de Deus preenche de tal forma o nosso coração que nós podemos nos sentir seguros, abraçados, acolhidos, corajosos, porque o amor lança fora o medo. O amor destrói tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, que é contrário àquilo que Deus criou. Então, permaneça,
tome a decisão de continuar amando. Esposa amando o esposo, esposo amando sua esposa, pais amando filhos, filhos amando seus pais, irmãos amando irmãos, parentes e amigos se amando mutuamente, para cumprir o que a palavra de Deus nos instruiu. E se temos dificuldade de amar, se temos feridas que precisam ser curadas, eis aí o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos ajuda a suportar, a perdoar, a curar e voltar a ter uma condição social de relacionamento. Para terminar, amados, Filipenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, não se sinta fracassado, não sinta que você falhou em algum momento. Deus está te aperfeiçoando. O amor dele não falhou para com você. Está em plena atividade. Está funcionando no tempo de Deus. E brevemente, acredite, você verá os resultados do grande amor de Deus na sua vida. Então, permaneça no amor. Tire tudo que é do mundo e se envolva por completo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e o seu reino. Porque breve ele estará voltando para aqueles que o amaram incondicionalmente e guardaram as palavras da sua boca e viveu por ela e nela creu para vencer todas as coisas. Que o amor de Deus encha o seu coração, a sua mente. Que o amor de Deus esteja dentro da sua casa, reconstruindo os laços familiares em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te encha plenamente da presença dele em nome de Jesus. Fiquem na paz.